Estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no Facebook, mais uma live, dando continuidade à nossa sequência de estudos bíblicos a respeito do Logos, o Verbo de Deus, a mensagem de Deus. Você tem acompanhado a gente, até aqui nós falamos sobre a eternidade do Logos, sobre a pessoalidade do Logos, sobre a divindade do Logos. Falamos que ele estava no princípio, que ele criou a vida, todos nós devemos a existência a ele, a vida estava nele, a luz estava nele, ele é a verdadeira luz, que as trevas não compreenderam. Falamos sobre os testemunhos, o testemunho de João Batista, falamos sobre o nosso testemunho, que devemos fazer a luz aparecer, fazer com que a luz seja vista como verdadeiras lâmpadas. Falamos que a luz que veio ao mundo foi rejeitada, a genuína luz foi rejeitada pela humanidade depravada, degenerada. Falamos sobre a filiação na última live, sobre a adoção de filhos feita pelo Senhor Deus que nos adotou. Falamos que isto é gerado pela palavra, a palavra que nos faz filhos de Deus. E hoje nós vamos falar a respeito do versículo 13, que fala que nós não nascemos segundo uma ordem natural, segundo um resultado de paixão ou de vontade humana, mas nascemos de Deus. E vamos juntos lermos a palavra de Deus. Convido você a abrir conosco no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, no escrito sagrado, a partir do primeiro verso. Diz assim: no início era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no início voltado para Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada se fez do que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por ele. Ele não era luz, mas devia dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele estava no mundo, e por ele o mundo foi feito, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas aos que receberam, aos que creem em seu nome, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram do sangue, nem de um querer de carne, nem de um querer de homem, mas de Deus. Lemos até aqui. Hoje, esse será o tema de hoje, que vamos falar sobre a incapacidade humana de chegar até Deus. É uma obra feita pelo próprio Deus. O nascimento, a regeneração é a partir daquilo que Deus faz, né? Para ser filho de Deus é necessário nascer novamente pela palavra, conforme dizemos na live passada. A mensagem de Deus opera em nós para que possamos nascer de novo. E o autor desse novo nascimento é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo atua naquele que aceita o gracioso presente de Deus, fazendo florescer nele uma nova vida, uma vida totalmente nova,
uma vida que é uma mudança completa. A respeito desta nova vida, certa noite, Jesus Cristo, em uma conversa com Nicodemos, importante mestre judeu, destacado entre os judeus, Nicodemos, Jesus disse a ele que só é do mundo espiritual aquele que nasce do Espírito. Isto é, apenas aqueles que nasceram do Espírito são participantes do reino de Deus, podem ver o reino de Deus. E Nicodemos, a reação dele, acho que como muitos de nós, é querer saber como isto é possível, querer saber, buscar, entender como é que esta realidade, como é que é nascer novamente, como é ser participante do reino de Deus, ver o reino de Deus. E a franca resposta de Jesus foi: você precisa confiar no testemunho do Filho de Deus, você precisa confiar em Deus, nas coisas, essas coisas são do alto, e para você entendê-las, você precisa aceitá-las. Talvez seja difícil entender o mistério da piedade, entender a justiça de Deus, mas como é que nós, como seres degenerados, vamos ser alvos do amor de Deus? Coisa do alto, Jesus vai dizer. Ele afirma que isto é uma coisa do alto, e nós não entendemos direito as coisas da terra, avalie entendermos as coisas do alto. Mas esse novo nascimento, que como coisa do alto, procede do alto. Ele é da vontade de Deus, não é porque nós queremos ou porque nós podemos, mas é porque Deus quer, porque Deus pode, é da natureza de Deus nos conceder este novo nascimento. Diante da nossa natureza adâmica, nós não podemos confiar nos nossos méritos, mas nós devemos confiar nos méritos de Cristo. O novo nascimento não é possível por nada que nós somos, mas pelo que Deus é. O novo nascimento não é pela nossa força, mas pela força de Deus. Não é pelo nosso poder, mas pelo poder de Deus, o poder do seu nome. Não há nada em nós que possamos fazer propriamente nosso, fazer ou pensar, que consiga alcançar algo de bom vindo de Deus. As nossas coisas não podem promover nenhuma bondade de Deus por causa daquilo que nós somos, muito pelo contrário, tudo aquilo que nós fazemos ou pensamos só faz acender ainda mais a ira de Deus. Então, nós não podemos pensar que é pela nossa capacidade, pelo nosso mérito, quando que tudo aquilo que nós podemos fazer de bom e de melhor diante de Deus apresenta-se como trapos imundos. Então não é na nossa condição, mas na condição de Deus. Não é no nosso mérito, mas no mérito de Deus. Não é na nossa força, é na força de Deus. Não é na nossa vontade, é na vontade de Deus. É Ele quem quer, é Ele quem pode, é Ele quem é. E não nós que somos, não nós que podemos, não nós que queremos. Não é de uma vontade humana, não é de um desejo humano, de uma força humana, mas de Deus. O Salmo fala que muitos confiam na força dos carros de guerra, nas forças dos cavalos de guerra. O Salmo 20 vai dizer isso, mas nós, porém, confiamos na força e no poder do seu nome. A verdade é que não é no nome Jeová em si que o salmista estava dizendo ali, mas uma figura judaica para dizer que ele confiava em quem Deus é. Confiava porque ele conhecia Deus. Aqueles que conhecem Deus também vão confiar no seu poder, em quem Ele é, porque sabem que Ele é poderoso para fazer e fazer infinitamente mais daquilo que nós podemos imaginar, daquilo que nós podemos pensar, daquilo até mesmo que nós queremos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que sempre quando Deus se revela, causa temor
nas pessoas, né? Os anjos, quando eles se revelam, eles precisam dizer, olha, não tenha medo. Quando ele se revela para cada um dos personagens bíblicos, nós vamos ver com reincidência o anjo precisando dizer, não temas, como se a sua presença causasse espanto, como se sua presença causasse temor. O profeta Isaías, quando esteve diante do Senhor, ele disse que tudo que ele merecia era a morte, né? O próprio João, que escreve o evangelho que estamos estudando, quando ele teve a revelação do Apocalipse, ele, ao ver o Senhor, ele morreu, ele caiu como morto, e foi necessário que o próprio Jesus o levantasse. Então, nós vemos que desde o primeiro pecado, desde quando o homem pecou no Éden, ele se esconde de Deus, temendo a sua merecida condenação. Aqueles que conseguem ver Deus ou se aproximar de Deus, eles vão temê-lo, porque sabem da sua merecida condenação. Nós somos merecedores da ira de Deus. Nós somos incapazes de fazer qualquer coisa para alcançarmos a bondade de Deus, qualquer coisa da vinda de nós mesmos. E aqueles que não temem o temível, o medonho Deus, eles estão apenas cegos ao ponto de não enxergar a luz bem diante dos seus olhos. Não querem e não podem ver a genuína luz. E diante disso nós vemos a incapacidade humana para um relacionamento de amizade com Deus. Tudo o que estamos dizendo aqui é justamente referente ao que o homem é incapaz por completo, é totalmente incapaz de se apresentar diante de Deus para se relacionar com Ele. É necessário uma ação divina. Assim como um plebeu não pode jamais chegar ao rei sem que o rei chegue até ele, né? Se você for pensar numa alegoria, um plebeu qualquer, ele precisa que o rei se dirija até ele para que ele possa ter um relacionamento de amizade com o rei. Ele jamais por conta própria vai conseguir chegar até ali. Da mesma forma, o homem degenerado pelo pecado não consegue chegar até Deus sem uma operação milagrosa do Espírito de Deus. É Deus quem oferece os meios, é Deus que nos capacita para se relacionar com Ele, é Deus que nos capacita para nos comunicarmos com Ele, é Deus que opera em nós a regeneração para que tenhamos uma vida autêntica, para que possamos verdadeiramente sermos filhos de Deus, possamos nos relacionar com Ele, termos amizade com Ele. E o que separa o homem de Deus é o próprio homem. Não é uma coisa separada do homem. O pecado não é um abismo fora do homem que basta uma ponte para que o homem se conecte a Deus. Não é desta forma, está dentro do homem. Se nós fôssemos fazer uma comparação pedagógica, poderíamos dizer que o pecado está mais para um parasita que altera toda a nossa natureza, alterou toda a nossa natureza. Ele gerou em nós uma patologia que nós não podemos nos recuperar por nós mesmos. Precisamos de uma ação milagrosa. O homem foi humilhado no nível mais alto possível. O pecado nos transformou em filhos das trevas, como cegos, com os olhos vendados, sem poder ver a genuína luz, sem poder ver Deus. E é por isso que nós precisamos de uma mudança completa. Não é apenas seguir um mero manual de regras. Não, nós precisamos de sermos regenerados pelo Espírito de Deus. Precisamos de uma ação do Espírito Santo para que possamos ter vida. Nós estamos mortos. A realidade é que desde que o homem pecou, ele está como morto, ele está separado de Deus. Quando Deus apresentou a Adão a condenação para aquele que o desobedece, para aquele que peca, para aquele que não se importa com a vontade de Deus, apenas com a sua própria vontade, ele disse bem claro que
a condenação é a morte, e aqueles que pecam estão, portanto, mortos, separados de Deus. E esta é a condenação daqueles que permanecem assim, a condenação, a morte eterna, aqueles que vão ficar para sempre distante da presença de Deus. Porque se já passaram a vida toda distante da presença de Deus na terra, estão provando que é isto que querem, passar toda a eternidade distante de Deus. Então, o pecado nos matou espiritualmente, e para que nós possamos nos tornar seres do mundo espiritual, precisamos de nascer de novo. E é o nascimento do Espírito. É o Espírito de Deus que nos faz nascer de novo. É um nascimento a partir do Espírito, através da palavra, é pela palavra que opera em nós, e essa atuação é pelo Espírito de Deus, né? Ser cristão vai muito além de comportamento, não é você a partir de agora se comporta de tal maneira, por isso você é cristão. Não significa que o cristão não se comporta de uma maneira diferente. Pelo contrário, o fato de não ser só isso, o fato de ser realmente uma transformação a partir do Espírito Santo, faz com que seja uma mudança verdadeira. Mas se nós tentássemos, se nós buscássemos com a nossa força, com a nossa vontade, ter uma vida cristã, jamais conseguiríamos. Nós jamais poderíamos alcançar a verdadeira piedade na nossa própria força, no nosso próprio esforço. Porque ser cristão não é seguir um manual de regras, e ninguém que por seguir certo costume fica mais perto de Deus. A verdade, o caminho é totalmente oposto, a realidade é totalmente o oposto disso. É por estarmos perto de Deus que a nossa vida reflete a vida de Cristo, como que por um espelho. Um cristão autêntico não é aquele que busca não pecar por medo do inferno. Um cristão autêntico, ele busca a presença de Deus por amar estar em sua presença. A verdadeira vida cristã é amar a presença de Deus. Como resultado, quem está na presença de Deus não convive com o pecado, não compactua com o pecado, não tem a prática do pecado, deixa de agir com a pecaminosidade, vai abandonar todas as práticas do pecado porque está na presença de Deus, o Deus que é santo, e é a santidade de Deus que é refletida em nós. Não é porque nós nos tornamos santos que vamos chegar até Deus. É porque estamos próximos de Deus que a santidade de Deus é refletida em nós. Nós temos que ver aqui uma total incapacidade humana. O homem jamais vai conseguir às suas próprias custas, pela sua própria vontade, alcançar Deus. É disso que nós estamos falando aqui. Que o cristão vai buscar Deus não por medo da sua justiça ou porque ele teme o inferno, mas porque ele ama a sua vontade. Um cristão vai cumprir a vontade de Deus porque ele ama a sua vontade. Jesus disse assim: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do Pai. O que é que você tem para comer? O que é que te agrada? O que é que aviva a sua alma? Qual é o seu maior desejo? O que é que te satisfaz como uma necessidade vital? Jesus estava comparando o fato de ele desejar agradar o Pai com uma vontade vital. Agradar a Deus para você é uma vontade vital? É tão importante quanto beber água, quanto se alimentar? É disto que estamos falando aqui. Se as suas práticas da vida cristã não são geradas por um desejo autêntico de agradar a Deus, então as suas práticas cristãs não são genuínas, são apenas motivadas por um medo de ir ao inferno. E eu preciso dizer que você precisa nascer de novo. Você precisa ser regenerado.
Você precisa de um encontro com a palavra de Deus. Você precisa de um encontro com a mensagem de Deus, para que nasça em você, promovido pelo Espírito Santo, um desejo pela vontade de Deus. Um desejo para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Isto sim é o novo nascimento. Quando você passa a desejar as coisas do alto, é um nascimento que não é segundo a ordem natural, conforme lemos aqui. Não é um resultado de uma paixão ou da vontade humana, mas procede de Deus. É uma vida que procede de Deus. É um desejo pela vontade de Deus, porque o próprio Deus está com você. Porque a presença do Espírito Santo habita na sua vida. Nós não precisamos de uma lista do certo ou do errado, nós precisamos de um encontro com a mensagem de Deus, operando em nós pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa deste encontro com o Espírito Santo de Deus, para que possa então viver uma autêntica vida na presença de Deus, uma vida que busca agradar a Deus, que busca a vontade de Deus. E não pense que estou dizendo aqui que não devemos saber o que é certo ou o que é errado, pois a iluminação intelectual vem de Deus. O conhecimento, a sabedoria, porquanto pelas Escrituras sagradas nós somos iluminados e conhecemos o caminho. Mas o caminho é uma pessoa. O caminho é Jesus Cristo, a mensagem de Deus. Ele é o caminho que nós devemos viver. É nele que nós encontramos a vida. É nele que nós encontramos o caminho que devemos viver. Jesus Cristo é o caminho. É pela palavra que é gerado o novo nascimento. É pela atuação da palavra na sua vida que você vai ser regenerado, que você vai ser transformado em uma nova criatura, uma criatura totalmente nova. É como se houvesse uma nova criação. Deus está operando como no Gênesis, no princípio de tudo. Quando o Espírito pairava sobre as águas, é uma nova criação, acontecendo como no princípio, acontecendo a partir do momento em que em nós é gerado pela palavra de Deus, uma nova criatura, um novo ser que vive em autenticidade na presença de Deus, guiados pela palavra, pela mensagem de Deus. Somente aqueles que sabem quem Ele é e o que Ele fez por nós depositam esta confiança nele. Somente aqueles que conhecem a Deus, aqueles que habitam em sua presença, têm em si gerado um quebrantamento para viver segundo a sua palavra. Não basta você buscar com a sua força, você não vai conseguir. Confie em Deus. Ele que te capacita, Ele quem te dá forças, é Ele quem torna praticável o caminho. Ele não só é o caminho, como também o torna praticável. Nós somos alcançados pelo seu amor, e é o seu amor que nos constrange a amá-lo e aceitá-lo como o Senhor da nossa vida, o Senhor de todo o nosso ser. E somente aqueles que sabem quem Ele é, somente aqueles que sabem o que Ele fez por nós, podem confiar nele, aceitar este compromisso e entregar-se totalmente ao seu senhorio. Este é o testemunho que temos para hoje. Na próxima live nós vamos estar falando sobre o versículo 14, que vai falar sobre a encarnação do Verbo, o Verbo que veio a ser o carne e sangue, tornou-se carne e sangue. E é uma das maiores revelações já escritas, a revelação que Deus estava entre nós, Deus conosco. Vamos finalizar esta live com uma oração, agradecendo a Deus
pelo ensinamento que temos até aqui. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua presença, pela Tua palavra que gera em nós, Senhor, um novo nascimento, que gera, Senhor, em nossos corações, Pai, uma regeneração. Que nós possamos, Senhor, sermos todos alcançados pela Tua palavra, Senhor. Que esses Teus filhos que estão Te ouvindo, Pai, possam ter o coração quebrantado pela Tua palavra e neles ter, Senhor, existir a partir de agora um compromisso contigo gerado pela Tua palavra, um novo nascimento, Senhor, uma regeneração, uma vida totalmente nova em Tua presença, vivendo segundo a Tua vontade, vivendo segundo o Teu ensinamento, Senhor, seguindo aquilo que Tu tens para nós, Senhor, sendo obediente a Ti. Pai, a humanidade tem sido desobediente a Deus. Deus os abençoe. Este é o testemunho que temos para hoje. Até a próxima. Amém. A paz do Senhor.